Olá, de volta com o seu Em Família. A vida em família é muito mais feliz. Se você quiser mais informações do Ministério 2 igual a 1 Brasil, basta você acessar o site 2igual1brasil.com.br, no Facebook ou no Instagram, @2 igual a 1 Brasil, ou mesmo através do celular 27 99 725 8814. Se quiser compartilhar lá no nosso canal do YouTube, o youtube.com/MMBrasil Oficial. Conheça agora a história de Marcelo e Natiele, um amor de infância que ao se casar se torna um pesadelo. Conheci a Natiele desde cedo. A Natiele, ela é irmã da minha cunhada, eu conheço ela desde pequenininha. E com o tempo ela foi crescendo e nós chegamos no ano 2000 a começar a namorar. Como a minha irmã namorava o irmão dele, a gente ia pra roça, eu brincava com as sobrinhas dele. A gente brincava de bola, eu e o Marcelo. Não tinha nenhum interesse físico até então, era muito imatura, né? Mas nosso relacionamento começou muito cedo, né? Com 13 anos eu tinha. E aí, daí pra frente, eu comecei a olhar ele com outros olhos. Foi de repente, assim, nós começamos a, na época, ficar, assim, foi uma coisa assim, e foi muito rápido. Foi dando continuidade e rapidamente começamos a namorar. Escondido, né? Escondido por ela ser muito nova, mas aí o pessoal da nossa família, por ser família, né? Porque a minha cunhada já estava introduzindo na família, começou a perceber que a gente estava próximo e foi acontecendo e rapidamente nós começamos a namorar. Nós ficamos noivos 4 anos depois do nosso namoro, né? Já nova, né? E aí ainda assim, meu Deus, ficar noiva já tão rápido. Ainda ficamos mais 2 anos noivos, né? Namoramos, no caso, 6 anos. Nós reunimos a família, né? Dos dois lados e fizemos um almoço no domingo. Então foi um almoço simples, mas foi um dia muito feliz, assim. Sim, o início, o meu sogro, assim, teve uma rejeição dele, assim, no início por ela ser muito nova. E eu já era um pouco mais velho que ela. O que prevaleceu, na verdade, foram as características assim, de homem honesto, né? Seria um bom pai, seria uma boa pessoa para conviver. Natiele também veio num momento que eu precisava de uma companhia, porque ela, logo no início, quando nós começamos o nosso relacionamento, eu perdi meu pai, então ela já veio como para suprir aquela necessidade daquele momento. Mas a beleza, o caráter dela... O Marcelo é muito tranquilo. Não que não tenha responsabilidade, não é isso, mas ele tava tudo bem, né? Só que eu acho que chegou um ponto que tava na hora da gente se juntar realmente e os nossos sonhos se concretizarem juntos, né? A gente já tinha planos para isso. Então eu lembro que a gente estava no restaurante, eu falei, filho, olha, ou a gente determina isso ou desse jeito não dá mais para mim. Eu acho que tá na hora da gente realmente ter uma responsabilidade quanto casal. Nós já temos maturidade para isso, apesar de eu, né, nova. Mas eu acho que já temos maturidade para isso. Ele falou, não, então bom, mas assim, financeiramente a gente não tinha condições de ter uma casa própria, nossa, né? E eu não queria morar junto com ninguém. Então daí a gente falou, não, então a gente vai ter que tomar algumas decisões, né? Mas foi nesse dia que decidimos realmente a se casar. Foi um susto, né? Falei, sério? Mas aí, vamos lá, aceitei, não, vamos casar, porque a gente já estava se projetando, né? O dia do casamento foi muito feliz, foi muito bacana. Nós convidamos praticamente a igreja toda, né? Nosso casamento. Naquela época não tinha esse negócio, a gente lia o convite na igreja, né? Então acabou que você não tinha noção de quantas pessoas iam ter ali. E teve 400 pessoas no nosso casamento. Então foi assim, muito simples, de decoração. Mas foi um dia assim que as pessoas estavam muito felizes, as pessoas, sempre muitas pessoas amigas, né, da gente. Meu coração, assim, eu sou muito emotivo. Na hora eu comecei a chorar, assim, de me segurando para não chorar, que o corpo chegava a tremer assim, mas assim, uma alegria muito grande, né, daquele sonho realizado. Mas nesse dia, como a Natiele mesmo falou, foi um dia de muita luta também. Ela ficou lá se maquiando, eu não, fazendo as coisas dela, eu não. Naquele dia surgiu muitos imprevistos. Então, ele falava de filho, acabou o casamento ali, já falava que queria ter filho. Sempre falou muito de ter filho, já tinha nome para os filhos antes da gente se casar, já era algo que ele queria muito. Só que eu estava no meio da minha faculdade.
E com esses 2 anos de casado, ele batia nessa tecla que quer ter filho, quer ter filho. E com 4 meses, né, a gente tentando, eu logo engravidei muito rápido. E assim, foi realmente um sonho. Tá vindo depois de 3 anos, né, Tia? Eu engravidei, 2 anos de casado, né? Sempre trabalhando junto. E ela foi fazer o exame. E eu cheguei e falei assim, e aí? Ela não me deu resposta, não. Vai ficar mais tarde, vai ficar pronto, eu falei. E daqui a pouco eu tava lá na minha sala, chega uma caixinha, um buquê, uma caixinha com presentinho, assim, dentro da caixinha um sapatinho. Aquilo ali eu fiquei sem palavras. Porque era um sonho, né? Eu fui criado num lar cristão, né? No caso, assim, minha mãe era da igreja, meu pai não, mas eu sempre segui os caminhos da minha mãe, apesar de, né, ver as coisas do meu pai, mas sempre segui um lar cristão. Então eu pensava assim, quando ele se casar, eu vou conseguir trazer ele, porque ele é a pessoa boa. Sabe que a pessoa que só faltava? Cristo na vida. Porque de tudo ele já tinha, de boa pessoa. Então aí eu meio que me decepcionei no meio do caminho, né? Eu chamava pra ir pra igreja, não queria ir, né? Tinha uma festa de casamento, bebia. Então eu chegava de um culto abençoado e eu não era no mesmo nível, né? Nossas conversas não batiam. Nós íamos para uma festa, ele bebia muito. Então daí começou a vir as dificuldades, né? A dificuldade que eu enfrentei, para mim estava tudo certo, porque a questão financeira, a gente tinha um emprego muito bom. Logo no início veio a nossa filha, rapidamente nós tivemos a Lavínia. Para mim é tudo certo, da minha forma, do meu jeito, né? Mas para a Natiele não estava. E hoje eu tenho um entendimento que não estava certo. Assim, dificuldades só foi quando veio a separação. No meio também desse sonho veio as nossas dificuldades, né? Porque nasceu uma criança, nasceu um pai e uma mãe também. Nós não tínhamos essa experiência, né? E ele cobrava que queria, mas quando a criança chegou, ele meio que se afastou, né? A criança, ela teve muita cólica, muito choro. Então, quando ela dava essas crises, quem me ajudava muito era minha sogra e minha mãe. Chegou num ponto que a bebida, ela começou a influenciar muito no nosso casamento, porque ele bebia socialmente, em época de casamento, um aniversário, um final de semana. Mas isso foi acrescentando, gradativamente, foi algo que começou a me incomodar muito, né? Eu ficava muito sozinha em casa, ele ia jogar bola lá depois do futebol, tinha churrasco. Eu, uma pessoa nova, com criança, sozinha dentro de casa. Aí saía do serviço, os amigos no bar. Então acabava que eu ficava muito sozinha, né? E chegou no ponto que aquilo foi me enojando realmente. Eu falava, não, eu não casei pra isso. Aí eu aguentei essa situação 7 anos. Até que chegou um ponto que eu falei, olha, eu vou te dar uma dica. Se continuar assim e eu parar de te ligar pra você vir embora, é porque eu abri mão de você. E assim foi, ele não mudava, continuou e eu parei de ligar. Eu peguei e avisei, falei, olha, eu já estou decidida, não quero mais levar essa vida, eu não casei pra isso. Na época eu tinha 26 anos. Falei, eu vou dar um rumo nisso, eu vou mudar essa história. E eu vou embora porque pra mim não dá mais. Você vai voltar lá no meu pai, você vai contar pra ele que eu tô voltando pra casa, porque não dá mais pra mim não. No final de 2012 eu já estava também me sentindo muito ruim da forma que eu já estava vivendo. E logo no início do ano ela veio com essa palavra que ela deu. Ela vira para mim e fala assim, eu quero separar. Falei, nossa, agora que eu quero mudança, aquilo doeu muito para mim. Eu fiz o que ela pediu, eu fui ao pai dela e à mãe dela e falei, sua filha quer voltar para casa de vocês, eu tô aqui como homem falando isso, não quero no meu coração, mas é o desejo dela. E eu vivi assim, logo depois uma sequência de uns 3 meses muito ruim na minha vida. Eu pedi a Deus mudança e Deus queria mudar. E isso que estava fazendo era uma mudança pessoal. Esse tempo era um tempo que Deus estava me tratando. E eu fui entrando no entendimento. Eu cheguei em casa, eu abri minha Bíblia, eu fui no texto de Abacuque 2:2-3 e escrevi. Em cima daquele texto, escreva em tábuas que até quem passar correndo veja. E eu usei isso como
como meta para mim. E essa meta eu escrevi, tá até hoje como marca-texto na minha Bíblia. Visão para 2013, restauração do meu casamento. E Deus restaurou o nosso casamento. Eu precisei tratar o meu caráter, eu precisei tratar o Marcelo, ser tratado eu individualmente com Deus. Esse papel está como marca-texto até hoje na minha Bíblia. Isso eu uso como testemunho para as pessoas que a gente tem atendido e compartilhado. Isso é uma visão e eu uso ela como visão de fé e confiança no testemunho do Casados para Sempre. Deus tratou e restaurou. E hoje nós estamos aqui para poder estar dando esse testemunho. Eu falava, Deus, eu não te entendo. Eu orei pro Senhor desde meu namoro e desde 7 anos, 7 anos que eu oro no meu casamento. E agora que a gente se separou, que o Senhor faz isso, Deus, eu não tô te entendendo. Porém, eu falei, eu quero viver agora. E eu comecei a ter amizades ruins, coisas que me afastavam de Deus, na verdade. Porque na rua eu dava uma de forte, né? Não, eu quero mesmo divórcio. Mas dentro de mim essa palavra divórcio, minha alma, Deus fala claramente, não é o que eu tenho pra você. A Lavínia sofreu muito, a Lavínia ficou uma criança agressiva, coisa que ela nunca foi. Ela, apesar de eu estar no lugar onde Deus não queria, a mão dele, ela nunca se afastou de mim. Ele cuidou de mim nos detalhes. Casados para Sempre, ele foi o fundamental para essa... Primeiro foi Deus. O segundo foi o nosso pastor que levou o Casados para Sempre, uma pessoa do Casados para Sempre, para conversar com a Natiele. Veio a Cléria e o Wilson, e ele levou ela lá dentro da nossa igreja, e lá eu contei tudo que eu fiz, os meus pecados, o que eu tinha, eu confessei os meus medos, eu realmente abri meu coração, contei o começo da nossa história. E quando eu saí dali, eu encontrei o Marcelo, que ele foi levar a Lavínia lá em casa. Eu falei com ele, a gente vai tentar, nós vamos voltar, nós vamos tentar de novo. E aí ele... Naquela noite, eu lembro que foi uma noite assim que eu queria que amanhecesse para botar minha aliança de novo, mas eu não queria botar sozinho. Eu queria que ele tivesse também de aliança. Então ali eu liguei para ele de manhã, deu 6 horas, eu falei, põe a aliança que eu quero trabalhar de aliança hoje. Mas o Casados para Sempre já entrou na nossa vida ali. A Cléria, que foi instrumento de Deus naquele momento, ela veio da Serra, nos treinou, nós trouxemos o Casados para Sempre, foi implantado ali em Colatina, ali. Nós fomos treinados como líderes, eles vinham toda semana da Serra, davam um treinamento de líderes e no outro dia aplicávamos a lição, né, as aulas, o curso. Só que deu uma parada. Nesse meio tempo veio a nossa segunda filha, a Lara. Foi um tempo que Deus separou pra gente também estar nos moldando também novamente como casal, né? O nosso estilo de vida foi mudado. Nós começamos a caminhar junto. Ali nós fomos em 2014 já consagrado como líder do Casados para Sempre. Uma história que tudo diria não. E em 2017 nós voltamos com todo o gás para aquilo que nós fomos chamados, para aquilo que Deus... propósito de Deus ali na nossa cidade. Cada turma que a gente abre, a gente considera eles filhos e eles têm essa consideração pra gente, o respeito que a gente tem. Então assim, procure ajuda, sabe? Não deixe as coisas chegarem ao extremo. Peça ajuda, peça orientação. Mas o que eu posso dizer, não desista do seu casamento, né? Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter o entendimento de não desistir do nosso esposo, dos esposos não desistir das suas esposas e realmente lutarem em favor do casamento. Aquelas pessoas que estão vivendo um quadro que acha que não pode, que ninguém é capaz, existe uma pessoa que é capaz. Existe um Deus que é capaz de mudar todas as histórias, de qualquer quadro, em qualquer situação. Parabéns, Marcelo e Natiele. Que Deus possa continuar abençoando a família de vocês. É verdade. Olha, o Em Família, ele é financiado através de amigos, pessoas que amam família, que desejam ouvir sobre isso na televisão, na internet, enfim.
Se você deseja ser um mantenedor do nosso programa, por favor, mande lá uma mensagem no 27 99 725 8814. Será muito bem-vinda a sua ajuda e também a ajuda lá da sua família. O programa de hoje, ele fica por aqui. Na semana que vem nós voltaremos com muito mais testemunhos e histórias de pessoas como você e também de famílias como a sua. Jesus te abençoe. Dois igual a um Brasil apresenta Encontro Regional 2020. É tempo de guardar as portas. Dia 15 de agosto, em Linhares. Inscrições abertas. www.doisigual-a-um-brasil.com.br. Telefone DDD 27 99725 8814. Quer renovar o seu sofá, lavar o seu tapete, deixar sua cadeira como nova? A Imperquality tem a solução. Higienização de sofás, tapetes, carpetes, cortinas e limpeza em geral. Para conforto de sua família ou qualidade da sua empresa, chame a Imperquality. Acesse o nosso site, conheça os nossos serviços e experimente nossa qualidade. www.imperquality.com.br. Imperquality, menos gasto, mais limpeza. 3101-1300 ou no WhatsApp 27 99 613 4366. Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso. Instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção. Lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus e ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus, nossa família. Visite-nos. Seus problemas acabaram. Super DM chegou. DM Veículos, a sua super revenda em Colatina e região. Estância Moriá. O ambiente pensado para o retiro de sua igreja. Auditório climatizado, amplo refeitório, cozinha industrial, área de lazer, suítes, dormitórios, piscinas. A Estância Moriá oferece ambiente ideal para o sucesso do seu retiro de casais e famílias. Localizado a 700 metros da Rodovia do Sol, próximo a Guarapari. Venha nos visitar e se surpreender com a Estância Moriá. Agendamentos 99654-6884, 99223-0073.